Obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos em Teu nome unidos mais uma vez. Por cada um que está buscando melhorar-se, tendo como meta, como modelo, aquilo que você representa em nossos caminhos. Nossas vidas, afastadas muitas vezes da realidade do Espírito, se perde nos cipoais complicados da convivência, das ansiedades, dos problemas criados, das necessidades artificiais. Por não entendermos o que viemos fazer, ou por nos deixarmos levar pelas circunstâncias, esquecemos estes valores, estes que você deixou tão claros. Mas quando, por causa dos problemas, das dificuldades de todos os tipos, com tudo aquilo que nós juntamos, nós ainda não somos felizes, com todos os sonhos realizados, ainda estamos angustiados, com todas as potências materiais atendidas, ainda nos sentimos carentes. Aí então, abrimos os olhos para o Espírito, percebendo que há uma outra parte, que é mais importante que a primeira, e que é fundamental que nós descubramos e respeitemos, que nós saibamos cultivar para que o equilíbrio se restabeleça. Por isso te agradecemos, Senhor, nos ter ensinado a respeitar todas as coisas, a entender seus fundamentos e dar prioridade ao que é prioritário, sem desprezar aquilo que é secundário. Uma vez que não é porque o cientista descobre todas as grandiosas leis do universo, depois de tantos anos de estudo e de pesquisa, que se vai ridicularizar o primário, o beabá, o alfabeto, a tabuada, sem o que não teria ele chegado aonde chegou. Que nós possamos entender a vida como uma sucessão de aprendizados, para que cada passo, solidificado nos ensinamentos que lhes são respectivos, nos prepare para o passo seguinte, de forma que nós caminhemos firmes, sem medo do amanhã. Obrigado por você nos ajudar, querido mestre. Que nós possamos cantar mais uma vez e meditar naquilo que a canção nos vai inspirar do fundo de nossa alma. Ajuda-nos, Senhor. Antes de darmos seguimento, para todos os que estão aqui, para você que me assiste na internet, lembre-se, foi colocado na última sexta-feira, o mais recente programa Alimento para a Alma. O título do programa é Técnicas de Manipular a Vontade. São maneiras através das quais esses engenheiros sociais, essas pessoas que têm conhecimento do funcionamento da sociedade, elas utilizam para fazer você querer o que não é bom para você. Para fazer a gente desejar coisas que nos prejudicam, em todas as áreas. Da comida, à roupa, das opções sociais, às opções políticas, tudo está sendo tocado por este processo de adulteração da verdade. E as técnicas de manipulação da vontade estão
ali explicadas por uma pessoa responsável exatamente por fazer isso. Ela vai explicar como os marqueteiros, as autoridades em marketing, utilizam-se dessas maneiras para fazer você acreditar no que não é verdade. Para você ter consciência de uma coisa que é ruim, mas desejá-la para você e para a sua família. Este é, desde que nós estamos divulgando no nosso canal do YouTube, este é o programa que teve mais visualizações em 5 dias. Hoje é o 6º dia, nós estamos quase com 1000 visualizações. Na área do YouTube. Não estamos contabilizando os que assistiram no Mensagem Fraternal. No YouTube, a TV Alvorada Espírita tem um canal. E lá tem vários arquivos. O endereço você está vendo na tela, os que estão em casa. E lá você tem uma variedade de arquivos, mas não é como é o armazém. O Mensagem Fraternal é completo. Mas o YouTube tem alguns. Lá no YouTube, este vídeo já foi visto em menos de uma semana por quase 1000 pessoas. Isto é algo bastante interessante. Porque muitas outras pessoas podem se acordarem, podem se instruírem a respeito deste processo e adotarem uma outra postura na sua vida. Essa mudança de conduta depende de você saber. Se você não sabe, você fica à mercê daquilo que estão te mostrando, como se aquilo fosse verdade. E não é. Eu não tenho medo de errar ao dizer que 90% da informação que nós recebemos na televisão é manipulada. Para que você adote a escolha que mais lhes interesse. Há os que estão querendo que você siga em um caminho ou em outro. E há diversas maneiras, diversos canais para isso. Novelas, publicidades, entrevistas, divulgação. Tudo isto é uma forma de usar a mídia para fazer você querer algo que não é bom ou não querer aquilo que é adequado. E nós estamos mostrando isso. Não se trata, portanto, de um programa doutrinariamente falando espírita. Nós temos no programa Alimento para a Alma falado de muitos temas espíritas diretamente, mas temos abordado também temas humanistas, temas que fazem a pessoa meditar a respeito da sua vida, porque isto é espiritismo. A doutrina espírita não é aquela que, eu vou lá no centro hoje, e por 1 hora, 1h30 eu vou ser espírita. Esses conceitos antiquados da religião não se aplicam a Jesus em primeiro lugar. Mas os homens fizeram isso dele. Os homens mudaram o sentido do que Jesus viveu para criar uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus é uma forma de viver. O que é muito diferente. E é isso que a doutrina espírita também representa. Sem imposição, sem nenhum tipo de radicalismo, ela também é uma forma de viver. E é isso que nós estamos mostrando. Em programas que não falam especificamente do perispírito, do passe magnético, da mediunidade. Não, falam sobre a nossa vida. Como que as coisas estão. Para que a gente mude o que é possível. Nós estamos terminando o capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo muito rico, que infelizmente, por causa da minha precariedade nesta capacitação, deixou de ser abordado como deveria ser. Mas, cada um que está aqui, cada um que nos assiste, terá em sua casa a oportunidade de enriquecer com aquilo que nós não pudemos dar. Com a leitura, com a reflexão, com a meditação. Com o aprofundamento
Quando o capítulo começou, nós tínhamos a ideia de que Jesus mandava a gente ser perfeito, como realmente é a expressão desta frase: sede perfeitos. Mas, ao terminarmos o capítulo, estamos entendendo que não se trata de uma perfeição construída repentinamente como um milagre, como uma mágica. Quando Jesus, no começo, assevera que nós devemos ser perfeitos, nós vamos compreendendo ao longo do caminho que isto se constrói, que esta perfeição é fruto do amadurecimento nas condutas. E não há ninguém que esteja aqui, ninguém que nos assiste nesse momento em casa, que esteja dispensado de fazer esse esforço. É muito fácil. Querem ver? Você descobre que você tem o hábito de falar palavrão. Qualquer coisa você já solta uma agressão verbal. Desde que você compreenda que através da voz, através da ideia que você passa, você está demonstrando a sua imperfeição. Porque Jesus explica isso. A boca fala daquilo de que está cheio o coração. As pessoas que têm isso dentro, verbalizam isto. Aprenderam isto com seus entes queridos muitas vezes. Aprenderam com seus amigos, não aprenderam a se policiar. E ao invés de colocarem na boca coisas boas, ao invés de verbalizarem o seu descontentamento de uma forma decente, de uma forma civilizada, valem-se de expressões que são aglutinadoras de psiquismos negativos. Não existe uma pessoa que ao ouvir um palavrão se mantenha do mesmo jeito. Basta você se olhar no espelho quando você escuta alguém xingar. Basta você se avaliar o que você está sentindo quando alguma coisa desse tipo chega ao seu ouvido. A reação é imediata. Seja pela indignação, seja por apoiar quem está xingando e ter vontade de piorar o palavrão. Isso é muito simples de perceber. Ah, mas é que eu falo só um palavrãozinho por semana. Ah, que bom que você está contando. Você já está se policiando. Mas então, se você tem noção de que isso é sério e que só um palavrão por semana parece ser um bom número, o bom número no sede perfeito é 0 palavrão por semana. Só na área da verbalização. Só naquilo que você vai pôr para fora com a sua voz. E quando você entende o que significa buscar a perfeição, é você analisar-se e, ai meu Deus do céu, que boa mãe tem esse rapaz. Você segura o ímpeto. Porque se você xingar, não vai mudar nada. Aliás, só pode piorar. Ai, mas faz um bem danado, a gente se sente aliviado. Será que é assim? Esse alívio que é exteriorizar a nossa brutalidade pode fazer mal para muitas pessoas à nossa volta e piorar a nossa vida. Quando você entende que, ao contrário disto, esse alívio não significa melhoria, porque você está acostumando-se a sempre usar essa válvula de escape e continuar com a boca emporcalhada, você deve começar a trabalhar na limpeza interior. Porque a boca está falando de uma coisa que você pensa, de uma coisa que você autoriza o seu ser a mostrar-se. A perfeição não é você sair da terra esta semana já sem falar nada. Mas é você estar lutando todo dia. Por que eu vou falar isso? Por que eu tenho que usar essa palavra? Não quer dizer que já o trabalho está feito. Porque você, antes de falar, está pensando. A primeira barreira é você falar. Ai, graças a Deus, agora eu já não falo.
Já consigo me controlar. Mas tem a segunda coisa mais difícil, que é pensar. Pensar o palavrão antes de falar. É senti-lo. É sentir-se autorizado a escalavrar a vida alheia. A chicoteá-la com uma expressão mordaz. Então, isto também é problema. Porque o espírito é que pensa, não é o corpo. O corpo tem um cérebro. O cérebro é a ferramenta. Pensar que é o cérebro que pensa é a mesma coisa que você pegar um ofício e falar assim: nossa, mas que impressora maravilhosa que escreveu esse texto. Se você está se referindo à qualidade da impressão, é verdade. Mas se você está se referindo ao conteúdo do que está ali, não é a impressora que fez aquilo. O conteúdo é alguém que usou a máquina, o computador ou a máquina de escrever para que o texto estivesse ali. Assim é a mente do espírito. A mente usa o cérebro para expressar-se. Então, a mente está poluída. A mente está com a inclinação agressiva. Ser perfeito é todo dia melhorar-se. E se o hábito o verbal no palavrão você já domina, então agora começa a dominar o pensamento. Porque geralmente o que impulsiona um palavrão é um orgulho ferido. É uma prepotência que não pode ser demonstrada de outro jeito. É uma vaidade que se sentiu humilhada. Por trás de cada uma destas ações verbais está exatamente um vício de caráter. Que se você combater, você melhorará muitas outras coisas na sua vida. Sede perfeito, fala o Evangelho. Não é você sair da terra com asas. É você ter noção de onde estão os seus problemas. E não escamoteá-los. Não deixar para amanhã. Porque nós estaremos a cada dia melhores, se quisermos. Ah, agora eu já não falo palavrão. Tudo bem, ótimo. Então agora vamos abordar outra coisa. A qualidade do que você fala. Qualidade dos seus assuntos. O que você conversa? É útil? É verdade? Constrói? São as 3 peneiras. Em algumas histórias que as pessoas leem às vezes e depois contam em palestras, falam das 3 peneiras. Você passa pelas 3 peneiras. É útil? É verdade? E constrói? Se passar pelas 3 peneiras, o que você está falando é algo construtivo, bom e pode ser proferido. Mas se o assunto que você está falando não é útil, por que falar dele? Se o assunto que você está falando você não sabe se é verdade, por que propalar o que pode ser uma mentira? E se aquilo que você vai dizer não constrói, por que ter prazer de destruir? É para isso que você veio à terra? É para isso que você tem uma boca? Para falar tolices, para falar inverdades e para destruir com a boca? É preferível ter nascido mudo. Que é a conclusão de que alguns espíritos, inclusive no Evangelho, apresentam. Fala um dos trechos do Evangelho, que se a palavra fosse dada só aos que soubessem usá-la, a terra teria mais mudos que falantes. Mas a mente pode selecionar, a mente pode escolher. Você pode fazer uma avaliação de como você gasta seus esforços, suas energias vocais, todos os dias. Analise sobre o que você conversa. Ah, eu vou falar do capítulo da novela. Ah, vai.
Puxa, que legal, né? Interessante. É tão útil. Você aprende tanta coisa. Não seria melhor falar sobre um tema construtivo, um tema positivo, ou perguntar para a pessoa, escuta, eu estou vendo você meio chateada, o que aconteceu? Conta aí o que está acontecendo com você. Você está usando a voz e vai gastar aquele tempo, ao invés de falar sobre uma tolice, utilizando-o de uma forma positiva. Mas quem decide isso é você, é sua mente. Com base nos ensinamentos que o Evangelho nos apresenta, a perfeição que se busca é, todo dia, você reduzir aos poucos o tempo que se gasta em inutilidades, em bobagens, para aumentar aquilo que te constrói como pessoa. Medite um pouquinho. Hoje, desde que você saiu da cama, veja o que você aprendeu. Aprendeu significando ter estudado. O que você procurou de diferente do que você já sabia. E você diz, hoje eu aprendi um negócio muito legal, isso, e você sabe dizer, porque aprendeu. Não é tipo assim, eu vi na televisão uma entrevista que eu não sei com quem era, falando de um livro que eu não sei que livro era, foi escrito não sei em que ano. Você não aprendeu. Você gastou suas vistas. Só. Porque não prestou atenção. Aprender é ouvir, entender o conteúdo, trabalhar com ele e dizer, nossa, eu posso aplicar isso em tal lugar, eu posso aplicar isso em qual lugar, eu posso ter outra rotina na minha vida. Observe hoje o que você aprendeu, que fez hoje você uma pessoa melhor. Que você não sabia antes. E vai ser surpreendente a gente identificar que a gente quase não aprende nada. A gente apenas come. A gente apenas repete. A gente apenas faz as coisas que a rotina nos apresenta. Mas a gente não aprende. E não é por falta de inteligência. É por preguiça mesmo. É por não parar e perguntar, mas por que isso funciona deste jeito? Quando você pergunta por que isso funciona desse jeito, você começa a aprender. Ao invés de apenas fazer, ao invés de apenas repetir, por que as coisas estão desta forma? Quando você não pergunta nada, você continua igual ao que era. A perfeição depende de aprendizado. A perfeição depende de autodomínio. A perfeição depende de autoconhecimento, de autodeterminação. Aí as pessoas vão na igreja. O que elas vão fazer na igreja? Vão pedir a Deus resolver os problemas dela. Ai, Senhor, está tudo tão apertado, está tão difícil, dá um jeito aí em cima. Você não aprendeu nada hoje, você não aprendeu nada ontem, você não está preocupado em parar de falar palavrão, você não quer aprender nada de útil, porque isso dá trabalho, e quer que Deus tenha trabalho. Deus já teve muito trabalho de criar gente. Já pensou? Você tem um filho e reclama dele a vida inteira, Deus criou só dos encarnados 7 bilhões e meio. E tem que ouvir todo dia os caras. Você fica com os filhos por perto por uns 20 anos, depois, graças a Deus, eles encontram alguma sirigaita que goste deles, ou algum desses bambão que encanta a mocinha, aí eles vão cuidar da vida deles. Ai, aleluia, que eu estou livre. Só fica de vez em quando telefonando, e não muito, para depois não baixar muito em casa. Mas com Deus o negócio é diferente, é pai que ama todo dia. E quando você entende a finalidade da vida, você percebe que a vida é exatamente a oportunidade de nós aprendermos. E quando a gente aprende, a gente fica diferente. A gente muda. Se a gente quiser. Eu digo isso porque existem muitas pessoas que sabem que fumar faz mal e continuam fumando. A inteligência
é capaz de receber a informação, mas ele não quer acessar aquilo que faz uma pessoa buscar a perfeição, que é colocar em ação o resultado daquilo que ele aprendeu. E isso é assim em todas as áreas da vida. É por isso que a sociedade manipula com essas técnicas de manipulação da vontade. Porque de um lado põe o que é gostoso, e do outro lado põe a pessoa que está desfrutando do que é gostoso. Eles pouco falam que o gostoso é ruim, é mau, é perigoso. Não. Eles falam que o gostoso é bonito, é gostoso. Pouco falam que vai fazer mal para você. Porque eles não estão interessados que você saiba isso. Eles vão ficar felizes que você descubra isso 10 anos depois, quando já estiver doente. Aí não é problema deles. A Coca-Cola e a Pepsi-Cola, em janeiro do ano passado, mudaram a fórmula das suas bebidas conhecidas. Mudaram a fórmula. Uma fórmula antiquíssima, que eles mudaram. Por quê? Porque implantaram nos Estados Unidos uma lei que obriga que qualquer companhia de alimentos que tenha entre os seus produtos, alguns produtos onde um componente só seja cancerígeno, ela é obrigada a destacar isso no rótulo daquele produto. Este produto produz câncer. E um dos componentes que estava sendo estudado, tanto de uma quanto de outra bebida, o órgão responsável pelo controle disso nos Estados Unidos, por fim reconheceu que é cancerígeno. Um dos corantes da Coca-Cola, da Pepsi-Cola. E pela lei, agora a Pepsi-Cola e a Coca-Cola tinham que colocar isso. Então você já imaginou você chegar no supermercado, pegar lá uma PET e está escrito assim, Coca-Cola, câncer certo, câncer garantido. Já pensou que legal você levar para casa? Então, o que eles resolveram fazer? Nós vamos mudar a fórmula, vamos tirar esse corante, vamos pôr um outro corante. Como ainda vai levar mais uns 30 anos para eles fazerem os estudos de que o novo corante é cancerígeno como o outro, em 30 anos a gente vai fazendo Coca-Cola e Pepsi-Cola com outro corante. E todos os que beberam a Pepsi-Cola e beberam a Coca-Cola ao longo destes anos, tomando o que era cancerígeno, eles sabiam disto. Eles sabiam. Quem não sabia era você, que até hoje ainda não sabe. Mas isso que você com certeza deve ter na geladeira da sua casa ou na despensa, é um desses negócios gostosão, delicioso, que ninguém conta para você, que vai ser responsável pela destruição do seu organismo. E se alguém fala, mas esse pessoal fica inventando umas mentiras. Tudo o que querem fazer conosco é exatamente fazer que você gaste para se matar. E quanto mais cedo você morrer, melhor, porque libera espaço para outros ingênuos que vão chegar e até eles descobrirem que tudo isso é cancerígeno, eles já tomaram bastante refrigerante. Quando você então se dá conta dessa realidade, sua mente pode escolher, se você quiser. E o que faz a doutrina espírita? A última abordagem deste capítulo 17 nos ensina muita coisa. O último trecho. E para falar dele, eu me lembrei de um trecho do livro Missionários da Luz. Livro que nós estamos comentando no programa O Espírito da Letra. Já apresentamos toda a obra Nosso Lar, lida e comentada capítulo por capítulo. Estão vendo aí, Andrezinho? Quer no zoom automático? Vamos lá, o zoom automático, TV de primeiro mundo, vocês vão ver aí em casa. Ó, Missionários da Luz, deixa eu cobrir minha cara feia. Quando você
deseja esta informação, o livro Nosso Lar já está todinho na internet. O livro Os Mensageiros, que o continua, também. Já fizemos a leitura de todo o livro Os Mensageiros. Agora estamos lendo o livro Missionários da Luz. Este livro é muito rico, porque de todos os livros de André Luiz, este aqui é aquele que mais revelações nos apresenta. Vocês não imaginam quantas coisas interessantíssimas nós vamos aprender neste livro. E nós já fizemos, já estamos no capítulo 13 na internet. Todos os capítulos já estão disponibilizados para que as pessoas assistam e desfrutem. O capítulo que nós estamos querendo aqui comentar com vocês diz respeito àquilo que todos nós temos em relação ao que viemos fazer na Terra. Quando André Luiz vai nos contar a reencarnação de Segismundo, que é o capítulo 12, capítulo 13 do livro, ele é levado por Alexandre, o seu instrutor, a um estágio de alguns dias em um departamento de preparação da reencarnação. Nós teremos aqui o capítulo 12, falando sobre o trabalho do mundo invisível ao preparar o corpo das pessoas que vão renascer. E o que acontece com os que estão na história é a mesma coisa que acontece com cada um de nós. Cada um de nós, do lado de lá, quando decidiu voltar para esta vida, precisou de um corpo. Este corpo precisa ter certas características que estejam compatíveis com aquilo que o espírito precisa passar no processo de melhoria de si mesmo. Em um determinado momento, quando André está nesse ambiente, ouvindo um instrutor daquele departamento, de nome Manassés, ele escuta Manassés referir-se a um que está preparando a reencarnação e que vai ter um corpo que pode durar, segundo os projetos, 70 anos. Ele preparou, os engenheiros cromossômicos prepararam um mapa biológico para que quando ele estivesse no útero da sua mãe, este mapa começasse a ser executado pelas células físicas. Como um projeto de construção. Você manda o arquiteto, o engenheiro, faz o cálculo, tudo aquilo lá. Só que aqui tem um monte de papel, e mais planta, e mais isso, mais aquilo. Mas lá é diferente, apesar de ter a mesma função. Então, esse rapaz que ia renascer, ele tinha um corpo projetado para durar 70 anos. E o Manassés diz a ele, olha, não volte para cá antes desse prazo, hein? Não volte. Eu quero você aqui como um completista, diz Manassés para ele. Essa palavra é interessante. Aí André Luiz, muito curioso, quis saber o que era completista. Aí, o instrutor desse departamento de preparação da reencarnação disse para ele, o título designa aqueles raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Todas. Aproveitaram tudo o que era possível para construir. Para construir-se. Para construir a sua comunidade. Para construir a vida. Em geral, diz o instrutor, quase todos nós regressamos à Terra. E quando fazemos isso, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças biológicas. Desperdício.
andamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós, alguma coisa de útil para alguém, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e às vezes até mais das nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós, além de nós desperdiçarmos, ou seja, não termos aproveitado, além disto, prevalecem contra a gente a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Além de não ter aprendido a falar decentemente, ainda espalhava palavrão por toda parte. Enquadra-se aqui. Não bastava falar, mas falava tudo que era ruim, falava tudo que não era útil, usava sua boca como um exaustor de detritos. Isto é agravar o recurso disponível por denegri-lo, mal usá-lo. Não é só por não usá-lo construtivamente. Aqueles, porém, que mobilizam o corpo físico como um operário fiel, como um trabalhador decente, responsável, conquistam direitos muito expressivos em nosso plano. Os que são responsáveis com a máquina orgânica, entendendo que ela é uma preciosa oferenda divina para que o espírito melhore, estes, quando voltam para o lado de lá da vida, eles têm o quê? Eles têm uma conceituação muito elevada por parte dos mentores espirituais que o ajudaram a conquistar a chance de nascer. Quem aprendeu a cultivar bens que não são dele, mas que estão sob sua tutela, com integridade, pode ser colocado em qualquer outro território que vai saber conduzir-se. Então o completista, ele pode escolher o futuro corpo. Pode nascer com o corpo que for mais conveniente para aquilo que ele precisa. Quando seja para ele importante regressar à terra, em missão de amor e de iluminação. Quando ele pode, então, escolher voltar à terra. Ou então, essa é a primeira opção. A segunda opção, ele pode receber um outro veículo mais nobre para prosseguimento de suas tarefas de aprendizado a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Se ele renasce na terra, ele volta para o núcleo e escolhe o corpo que quiser. Mas ele pode, se quiser, subir. Pode escolher um valor vibratório diferente daquele que ele já possui e pode estar em níveis ou em dimensões vibratórias superiores, não precisando mais voltar aqui. Estas são as prerrogativas da pessoa responsável em buscar essa perfeição que Jesus se refere no capítulo 17. Mais adiante, o instrutor continua a dizer, porque André Luiz diz assim, mas será que tem alguém que consegue isso? Porque me olhando e olhando as pessoas com quem eu conheci, com quem eu convivi, o negócio está preto. Ele não fala assim, né? Mas é isso que ele quis dizer. Porque ele pergunta, você encontrou alguém que já viveu, que já teve isso? E então, Manassés diz para ele,
Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam para cá, frequentemente entre os anônimos, sem fichas da propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. E aí ele disse: todos os completistas que eu conheci, que chegaram da terra, apesar dos méritos de que eles se encontravam revestidos, para chegarem a essa condição, escolheram formas físicas que não eram as mais bonitas. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência do organismo, o equilíbrio e a durabilidade, bem como a fortaleza do instrumento biológico. Mas pediram medidas que lhes produzissem uma atenuação do magnetismo pessoal, provisoriamente, evitando uma apresentação física muito primorosa, muito bonitão, muito bonitona, ocultando assim a beleza de suas almas para uma eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, diz Manassés. Eles escolhem isto porque eles sabem que uma vez que a maioria das criaturas na Terra vive no jogo das aparências, as próprias pessoas na Terra iriam esmagar os missionários do bem, se conhecessem neles as verdadeiras condições que eles revestem, por meio de vibrações destrutivas da inveja, do despeito, da antipatia gratuita, das disputas injustificáveis. Aí as pessoas falam assim: eu não vejo a hora de fazer uma operação plástica. Eu estou tão feinha, não estou bem comigo. Isso, você pode ser uma completista. Você pode ter pedido exatamente um corpo que não seja o mais exuberante, o mais cobiçado. Suas amigas são cantadas por onde passa e ninguém fala nem bom dia para você. Ótimo, sossego. Você está tendo liberdade, você está tendo sossego para fazer aquilo que você pode fazer. E aí o que acontece com as pessoas? As que não, obviamente, não são completistas. Não, eu quero ficar bonitona, eu quero ficar bonitão, eu quero que todo mundo me cobice, quero que todo mundo olhe para mim, meu Deus, assim eu saio da depressão. Isso. E afunda em outro lodaçal. Sai da depressão e aí afunda na forma de viver de indecente para baixo. Que é o que costuma se transformar essas pessoas. Que às vezes usam a beleza como arma. Não estamos aqui questionando a vantagem da cirurgia plástica reparadora, que corrige defeitos, que é uma bênção da divindade. Mas aquilo que os homens estão procurando na cirurgia plástica não é isto. É aformoseamento. É mudança da estrutura, da aparência, para produzir nos outros uma reação que até então não tem sido tão favorável como gostaria. E por que ela era desse jeito? Por que ele era desse jeito? Porque pode ter sido lhe garantido que esta seria a forma que ele conseguiria vencer seus próprios defeitos e trabalhar para voltar para o outro lado de uma forma melhor do que estava. Então, todos os que Manassés conhece, que conseguiram chegar ao término dessa jornada com todos estes galardões, com todas essas conquistas, escolheram corpos rígidos, saudáveis, resistentes, mas menos belos, menos formosos, para não dançarem a dança das aparências.
Por isso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em formas físicas menos graciosas, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Depois de longa pausa, veja só como ele termina. As mentes juvenis, como os espíritos são generosos conosco, né? Ele podia dizer assim, esses tontinhos, esses fraldinha, essas mentes ridículas, esses ignorantes, esses tapados, esses imaturos, brincam com o fogo das emoções. Mas ele diz assim, as mentes juvenis, quais crianças do mundo brincam com o fogo das emoções? Quando você observa uma pessoa buscando este tipo de aparência, você observa que a sua mente é uma mente imatura. Como os espíritos estão dizendo. Porque está procurando exatamente o que pode prejudicá-lo. É como quando o seu filho quer brincar com pólvora. E você fala para ele, não pode, meu filho, não pode, isso é perigoso, isso queima, isso estraga, você vai ficar cego, pode se queimar todo. E ele não te ouve, ele vai atrás de um amigo e eles se reúnem e conseguem o explosivo e vão lá atrás, escondido de você. Só é possível entender isso porque é uma mente irresponsável. Não sabe o que está fazendo, porque ainda não sofreu. Porque ainda não explodiu a pólvora na cara dele. Então Manassés está dizendo, estas pessoas que procuram este tipo de deleite exterior, brincam com o fogo das emoções. Querem isto, querem essa aparência, querem essa voluptuosidade das formas. Querem entrar na dança que a televisão mostra para todo mundo que você tem que chamar a atenção, você tem que ser exuberante, você tem que fazer sucesso, você tem que ser cobiçado ou cobiçada. São as mentes juvenis que se deleitam com esse tipo de perspectiva. Todavia, os espíritos amadurecidos, principalmente quando chegam à condição de completista, abandonam toda a experiência que os possa distrair no caminho de realização da vontade divina. Abandonam tudo aquilo. Você foi para a faculdade depois de tanto estudar, do esforço terrível dos seus pais. Agora você está no curso superior, no término da sua qualificação. E aí o que você faz? De quinta para frente eu não assisto aula, tem balada todo dia. É? É farra toda semana? Não volto para casa no fim de semana porque vai ter baile, vai ter festa, vai ter chopada, vai ter churrasco, vai ter isso, vai ter aquilo e outras coisas. Então foi fazer o que na faculdade? Foi se preparar ou foi se desencaminhar? E é de se supor que essas pessoas que chegam a este nível têm um raciocínio lúcido. Tenham condições de entender o que estão fazendo, foram para a faculdade estudar para ver se formam decentemente. E usam do tempo disponível e do esforço dos seus pais para soltar a franga com os seus amigos. Agora não tem mais ninguém me dando conselho, me chegando, me policiando, agora eu vou ser eu mesmo. Então fica em casa, pega uma enxada e vai capinar algum terreno baldio. Porque você será mais útil do que se gastar o tempo seu, a sua inteligência, e se entregar a esse tipo de brincadeira, que é uma irresponsabilidade. Chegou a um nível em que quase só 3% da população chegaram a um curso superior. 97% dos jovens ficaram pelo caminho, não tiveram condições de estudar. E o que você está pensando? Que você tem algum crédito por causa disso? Ou você tem 97% de responsabilidade? Porque vai ser você que vai ter que atender os que não conseguiram chegar onde você chegou.
Se é engenheiro, se é médico, se é farmacêutico, se é dentista, seja lá que profissão escolher, você é responsável por preparar-se, porque os outros que tinham que chegar lá não conseguiram. E qual é a mente dessas criaturas? Agora eu vou ficar rico. Agora eu vou ganhar, eu vou fazer meu pé de meia em cima dos miseráveis que não conseguiram chegar aqui onde eu cheguei. E vai ficar rico com o quê? Com que experiência de estudo? Com tantas farras, com tantas jornadas inúteis. Cada noite que você perde de estudo e ganha na balada, ganha na festa, ganha na droga, ganha no vício. É um crime que você comete contra todo o universo que te ajudou a chegar onde você chegou, com um corpo decente. Cada dose de alcoólico que você põe para dentro do seu corpo, destrói células do seu rim, do seu cérebro, que o corpo não vai repor nunca mais. Nunca mais. Você está destruindo neurônios que nunca mais serão repostos. Quando bebe uma dose de uísque, uma dose de vinho, uma dose de cerveja, uma garrafa, está se emburrecendo. Mas é gostoso. Viver isso, é gostoso, é legal. É legal ser burro também. É legal ser tapado, é legal ficar com a mente esfolada por dentro. Também é legal. Só que é você que vai ter que responder por isso. Mas é que a sociedade é assim. Não é a sociedade. Não tem ninguém da sociedade que fez um movimento na porta da sua casa para ver você beber a garrafa de vinho. Ou teve? Ficou lá toda a vizinhança na frente. Bebe, só vamos embora daqui depois que esvaziar a garrafa. Foi a sociedade que fez isso? Não foi. A sociedade serve de muleta para que a gente diga, eu sou tão defeituoso, tão errado quanto a maioria é. Isso não muda nada. Isso faz você continuar tão devedor quanto a maioria vai ser. Tão doente quanto a maioria também está se candidatando, porque a lei vai ser aplicada para todos. Então, quando um espírito tem noção do que veio fazer na terra, ele não se permite sair do rumo. Ele vê coisas bonitas, ele até aprecia, mas ele não para de andar, porque ele quer agora desfrutar, gozar, vou perder meu tempo aqui. Não, o tempo dele é chegar ao destino. É melhorar-se, é buscar uma perfeição que está longe. E por que gastar o tempo e a saúde de um corpo que foi preparado com todo o esmero para cada um de vocês, para cada corpo que você tem aqui na terra, sem nenhuma chance de errar, para fabricar este corpo no útero da sua mãe? Você contou com a ajuda de mais de 500 espíritos para fabricar o seu corpo. É como se a roupa que você está vestindo, a camiseta, a blusa, só pudesse ter existido, e foi assim também. Porque 500 pessoas prepararam isso e entregaram para você. Todo este pátio de pessoas que está aqui, este grupo de pessoas que está aqui, compôs esta camisa. Estamos dando para você de presente. Cuida dela. Isso é o corpo de cada um que está na terra. A diferença é que, em outras religiões, eles não sabem disso. E então, pela ignorância, eles fazem o que eles acham que é agradável, que lhes dá vontade, e não vão ter responsabilidade, mas vão ter. Vão descobrir isso no sofrimento do lado de lá da vida. E aqui, na doutrina espírita, a gente aprende. A gente aprende que o patrimônio biológico é um presente divino. Você não tem ideia. Na ponta do seu polegar, somente de uma das mãos, só na ponta, na primeira falange,
Existem 10 quilômetros de artérias, veias, arteríolas e vênulas. Se você emendasse, você teria 10 quilômetros de artérias. O corpo que agora nós estamos usando precisou ser trabalhado por milhões de anos na evolução. Milhões de anos. Para preparar a cavidade cerebral, para ter um cérebro potente o suficiente para aguentar um espírito que tivesse a mente daqueles que poderiam renascer na Terra usando aquele corpo. Este corpo que nós temos agora é fruto de uma evolução que nenhum de nós ajudou a fazer. Os engenheiros responsáveis do plano espiritual pelo progresso das espécies, tendo Jesus como seu comandante, organizaram a evolução que saiu do oceano, nas formas unicelulares, até atingir patamar por patamar, a formação biológica de um corpo racional, de um corpo que tem um cérebro completo. Qualquer embriologista explica isso em sala de aula do primeiro ano. Quando você vê a célula ovo, fruto do encontro do óvulo com o espermatozoide em um casal humano, a partir daquele período, as diversas etapas evolutivas que já foram vividas na evolução do corpo biológico vão se apresentar nas características idênticas naquele feto. Todas. Unicelular, que começou no oceano. E depois, todo o processo de multiplicação das células, formando os tubos digestivos, os tubos neurais, como se fossem os protozoários. Depois, um período do feto na sua formação, nas primeiras semanas, o feto tem guelras, fendas branquiais. E assim ele vai desenvolvendo-se. Inclusive, todos vocês passaram por esta fase. Todos vocês tiveram rabo. Todos. Tem alguns até que a gente lamenta que tenham perdido, porque talvez ficassem melhor pendurados na árvore. Mas, a fase dos primatas, quando todo este processo foi recolhido, foi perdido em função do avanço civilizatório, quando nós já não precisaríamos mais nos pendurar em árvores. E o que nós temos hoje é a região final da cauda, ainda sobrevivente na coluna vertebral, que nós chamamos de cox. Aquela região finalzinho é o que restou daquilo que no feto era realmente rabo. Tudo isto atesta todo o processo evolutivo que estas inteligências prepararam para que, por fim, nós pudéssemos ter um corpo que não fosse como o do chimpanzé, do orangotango, que tem a aparência humanoide, mas não é capaz de raciocinar como nós já temos o poder de raciocínio. Quando você então nasce, você já está recebendo um presente de alguém que preparou isto por milhões de anos. Quando foi que você se olhou deste jeito? Quando foi que você teve uma noção de responsabilidade dessa natureza? Trabalhando com o seu corpo, como um tesouro, um diamante, que um escultor, um lapidador, ao longo de milhões de anos está aparando as arestas, criando as faces, para que você possa vesti-lo. Nascer é uma dádiva.
E ela ainda é mais santa, porque nasce da união de duas outras pessoas. Que com todas as exceções que nós conhecemos, ainda a regra prevalece. Modelada pelo amor de dois seres. E em nome desse amor, as forças da vida se organizam para que o novo ser possa ter de novo um diamante que sai de dentro do outro diamante. Por isso, para os espíritos, e é com esta notícia que eles terminam o capítulo 17º, nós não devemos desprezar nem o corpo para enaltecer a alma, como muitos fazem. Em atitudes fanáticas, massacram a matéria, diminuem sua resistência, afligem-se enfermidades e agressões, macerando a carne para dizerem que enaltecem a alma. Isso está tão errado quanto aquilo que a maioria está fazendo, que é esquecer da alma para valorizar somente o corpo. Quando nós fazemos isto, o que está acontecendo é que nós fomos para a festa, achando que a festa foi feita por causa dos trajes, por causa dos vestidos, por causa dos fraques, por causa dos smokings. Esquecidos de que a festa foi feita por causa daqueles que usam os vestidos e os trajes. A matéria é um privilégio organizada dessa forma, para que o espírito possa valer-se de todos os seus recursos e aproveitar a aula e melhorar-se. Não quer dizer que não possa divertir-se. O homem no mundo falou semana passada sobre isso. Você pode ir a uma festa, você pode divertir-se sadiamente. Você não precisa embebedar-se, não precisa drogar-se para fazer isto, desde que queira divertir-se sadiamente. Mas a diversão não está no objetivo. Você pode passar alguns instantes com seus amigos, preenchendo o seu espírito com essas trocas afetivas. Mas o horizonte está esperando a sua caminhada. Nada que você construir na terra é mais importante do que aquilo que você tem que construir no espírito. Nada. Às vezes os esforços para a construção material ajudam o espírito a tornar-se mais vigoroso, mais atento, mais maduro, pelo sucesso ou pelo insucesso. Mas ainda assim, o efeito é mais importante do que a luta. E é por isso que, através dos ensinamentos de Jesus, nós observamos que precisamos entender que viemos ao mundo e temos um corpo que nos capacita para fazer mais do que estamos fazendo. Você não é capaz de disciplinar a sua língua e passar um dia sem falar um palavrão. Quem é você? Você não é capaz de passar uma semana e aprender alguma coisa nova e procurar o ensinamento? Que raciocínio é o seu? Você vai viver a vida inteira e nunca vai melhorar a sua letra, não vai aprender a transformar a sua linguagem, não vai se enriquecer, não vai se abastecer de cultura? Quando você entregar o corpo de volta à natureza, você estará de volta com todos aqueles que prepararam o seu renascimento e dizerem a você: olha, nós demos um corpo inteligente, um corpo que tinha saúde, um corpo que pôde estudar, um corpo que tinha as mãos perfeitas. O que você fez com isto? Quem sabe a resposta não seja um palavrão mental? Que é o que geralmente a gente vai atestar que fez. Nada. Porque as pessoas que não conseguem disciplinar-se aqui na terra vão pensar que vão se disciplinar depois.
estão enganadas. Nenhuma religião diz isso. Mas a doutrina espírita diz. Acompanhando o que Jesus ensinou. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore má não produz bom fruto. A árvore boa não produz mau fruto. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau as tira más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. O fruto é o que você produz. Não importa se está na terra ou se está fora dela. É o espírito que produz o fruto. O corpo apenas transforma o fruto em algo material. Então, não entre na ilusão de que se você massacrar o corpo como punição pelas suas culpas, se você entrar em depressão e preferir morrer, isso seja suficiente. É tão grave dilapidar o patrimônio pela eutanásia, pelo aborto, pela autodestruição, pelo pessimismo, quanto dar um tiro no ouvido. Porque é uma irresponsabilidade com toda a evolução biológica da Terra e com todos os espíritos nobres que nos ajudaram a ter um corpo físico. Você não é dono do seu corpo. Ponha isso na sua cabeça. Sobretudo as feministas. O corpo não é seu. Se fosse seu, você levava embora. É o que você vibra, é o que você pensa. E isto vai com você, porque isso é característica do seu ser. Tão errado, portanto, é destruir a matéria. Então você se lembre, eu estou passando por uma situação difícil, se eu morresse tudo ficava resolvido. Você não imagina a tragédia que ia ser se você morresse. Você ia ter saudade de tudo isso que está passando agora. É que eu estou doente, eu não mereço, eu estou triste, por quê? Porque eu fiquei doente. Que bom, você já leu em algum lugar que a tristeza é remédio, né? Tinha um monte de gente triste que sarou da doença que tinha. Vocês já leram isso? Fulano era tão triste, mas tão triste, que o vírus ficou com pena dele e se matou, e ela ficou boa. Ao contrário, você encontra pessoas saudáveis que morrem porque entram em processos de abatimento, de depressão, de medo, porque desajustam o funcionamento do corpo. É tão irresponsável suicidar-se diretamente quanto suicidar-se indiretamente. Porque o corpo não é nosso. O corpo é um empréstimo dadivoso da generosa concessão divina para você viver, para você fazer o bem, para você construir um mundo melhor, para você amar e ser amado, mas para você aprender a edificar outras pessoas. E quando você for embora, quando ninguém mais souber que você está na terra, alguém possa dizer, puxa vida, como foi bom eu ter conhecido aquela pessoa. Como foi bom eu ter vivido ao lado dela. Porque eu sou totalmente diferente do que eu era. Porque ela existiu no meu caminho. Você não precisa se advogar. Você não precisa se defender. O bem que você fez surge como seu advogado diante de você. Porque são estas almas que vão dizer a ordem do universo quem você foi. Mas tão ruim quanto destruir a matéria é desprestigiar o espírito. É passar a vida sem entender esses valores. É homenagear o espírito somente quando vai na igreja. É achar que de se ajoelhar ou fazer o sinal da cruz ou fazer algumas rezinhas decoradas, que é tudo o que você realmente tem que fazer. Não. O espírito é o que antecede a matéria, o que governa a matéria e o que sobrevive à matéria. Pense o que você está fazendo com ele.
Quanto tempo você dedica a melhorar o seu espírito ao longo de um dia? Quantas vezes você pensa quando levanta: eu sou um espírito, eu não quero produzir o mal, eu não vou falar mal, eu não vou prejudicar as pessoas pelas minhas ações, pela minha vontade. Quantas vezes você pensou nisso? E quando foi dormir, quantas vezes antes de apagar na cama, agradeceu a Deus ter tido a oportunidade de aprender e ter vivido essas oportunidades, aproveitando-as? Eu pedi desculpa para o meu amigo. Eu reparei o mal que eu fiz. Eu me lembrei que eu tinha prejudicado uma pessoa. E eu não fiquei esperando. Eu fui até ela e reparei o mal que tinha feito. Cuidar do espírito. O corpo é a ferramenta para isto. Você não pode destruir a ferramenta. Senão fica como alguém que não tem mais o que fazer. Mas você não pode, com a ferramenta, esquecer de quem administra, de quem usa a ferramenta. Viver pelo instrumento é não saber o que está fazendo. É gastar a vida e quando chegar na hora de devolver a ferramenta à oficina, não ter aprendido nada com ela. Que mesas você construiu? Nenhuma. Fez alguma cadeira com esse serrote? Também não. Você conseguiu cortar o galho de uma árvore que estava perigando cair na cabeça de uma pessoa? Não, eu nem vi. Então fez o que com o serrote? Me abanei. Mas o serrote não foi feito para isso. Como o seu corpo não foi feito para aquilo que nós estamos fazendo dele. Não foi feito para enfeite. Foi feito para serviço. Pensem nisso. O capítulo termina aqui, mas fica ainda muita coisa por ser dito. Na semana que vem começaremos o capítulo 18º. Nós esperamos por vocês e esperamos que em uma semana de vida, todos vocês, e nós esperamos que cheguem até a próxima, vejam esta semana como mais uma dádiva. Cada dia, são 24 horas, são 196 horas, que você pode acertar em alguma delas. O seu corpo tem prazo de validade. Aproveite-o como ferramenta de construção do seu espírito. As leis estão no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Mas a vontade está em você. Se der errado, a culpa não é de Deus. Pensem nisso. Muita paz.